Mensagem do Céu. Eu vou apresentar no primeiro bloco somente dois queridos aqui que fazem parte da minha vida, fazem parte da minha oração. Eu sei que eles fazem parte do meu ministério, ainda não sei como que isso aí vai se encontrar, não é? Os rios do Senhor são assim, não é? Eles têm afluentes, não é? Que vão se desembocar um dia num único lugar, mas eu ainda não sei. Eu tenho muitas visões com esse casal e quando eu estou orando eu vejo coisas completamente indescritíveis, para que eu possa até dizer para eles, olha, o que você viu, Céu? Não consigo dizer o que eu consegui da parte do Senhor visualizar quando eu intercedo pela vida deles, não é? Mas, meu querido e minha querida, hoje nós estamos com um casal muito jovem, nós estamos aqui com o pastor Caio, estamos aqui com a querida Carol. Bom dia, Caio. Bom dia, Céu, Shalom. Bom dia para os nossos ouvintes também, não é? Bom dia, ouvintes da Rádio Ami. É verdade. Carol, querida, e aí, minha linda, muito bem-vinda ao nosso programa. Dê um bom dia aí para os nossos ouvintes. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Céu. E eu queria perguntar agora, Caio, quantos anos você tem, meu querido? Eu tenho 22. 22. Você, Carol? 18. 18 anos. E vocês acabaram de se casar, não é isso? Sim, somos recém-casados. Acabaram de se casar. Caio, quais os desafios para um homem com 21 anos de idade, servo do Senhor, ungido aí pelas mãos de pastores, não é, para exercer o pastoreio? Me digam qual é os grandes desafios de uma pessoa tão jovem, você jovem que está me ouvindo aí, não é, do outro lado. Não, Céu, o negócio é o seguinte, melhor ficar mesmo, não assumir compromisso, não é? Hoje em dia a moda é isso, né, Caio? E como é um jovem como você está tomando um posicionamento de maturidade e responsabilidade com o casamento? Me explica aí, para que os nossos ouvintes aí que estão ali, não é, em dúvida, o que é correto fazer, já tirar todas as dúvidas do coração. Bom, na nossa idade, né, eu com 22, as emoções estão assim, à flor da pele, a gente tem muitos sonhos, muitos planos. E um dos desafios para mim foi entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Eu me converti, eu nasci em berço, assim, uma frase famosa, né? Berço evangélico. Mas eu me converti mesmo, decidi servir o Eterno de todo o coração, com cerca de 17 para 18 anos. E eu me vi num desafio de abandonar aquilo que, como eu posso dizer, os meus status, a minha reputação que eu tinha com os amigos, né? Para mim seguir meu ministério, realmente eu tinha que levar a Bíblia para a sala de aula e as pessoas olhavam e falavam, o que é isso, né? E eu, na época, eu levava a Bíblia da mulher porque eu amava as concordâncias que tinha embaixo. E aí eu tinha que ler aquilo, eu amava aquilo. E eles ficavam lendo aquela Bíblia rosa enorme de estudo e ficavam falando, cara, o que é isso? Aí no começo, eu não tinha maturidade ainda, né? Aí eu falava, é uma Bíblia, né? O que tem? Mas eu estava muito sedento, Então, eu creio que isso é um dos desafios, né? Porque eu tinha que falar, eu tinha que ali colocar o novo homem que nasceu em mim. Eu tinha que realmente falar, eu quero outra coisa. Então vinham as conversas, né? Que os jovens tanto têm, vinham todos os testes, enfim, que o mundo vai oferecer. E você, jovem, você tem que colocar na cabeça algo. Eu sou do Senhor, você tem que se entregar. Você tem que, ontem eu estava falando sobre isso, você tem que ser realista com você mesmo, né? Nós temos muitos jovens que ficam sendo falsos, sendo uma pessoa dentro da congregação. Mas quando está lá na rodinha, lá com os amigos, ela se torna outra. E nesse momento é hora de você encarar a realidade. Eu nasci de novo e eu tenho que viver essa vida no Senhor, no nome de Yeshua, né, de Jesus. E acreditar nisso de todo o coração. Que impressionante. Aí você tomou uma ação de fé, porque imagina, com 18 e 21 anos de idade, os recursos não estão sobrando não, né, Caio? O mundo tá cada vez, né, piora. Hoje em dia tá tudo contaminado, é música, é filme, é tudo. É incrível, você tem que realmente levar os pensamentos cativos ao Senhor, né? E, Carol, me fala aí, as moças, 18 anos de idade, suas colegas, não é?
tudo ali, nem estão namorando, muitas eu imagino, não é? De repente você assumindo aí, eu quero me casar, eu quero tomar uma atitude correta diante do Senhor, quero servi-lo ao lado de um pastor, não é simples, porque o pastor ele realmente cuida das ovelhas e a mulher tem que ter muita sabedoria para lidar com isso, não é? Porque nós muitas vezes nos sentimos até colocadinha de lado, preterida e tudo mais. Como é isso, Carol? Como foi esse grande desafio para você de enfrentar esse casamento nessa tão tenra idade? Conta aí para mim. No começo, assim que ele foi ungido a pastor, realmente foi bem difícil. Mas os verdadeiros amigos ficaram, não tive tanto problema com isso. E as pessoas já reconheciam que a gente ia ter, que já era, o que eu tinha com ele era mais do que simplesmente um namoro. Então a gente começou a se converter junto, a caminhar junto, ele foi ungido a pastora, a gente começou a trabalhar na igreja juntos. E foi fluindo, eu me casei, enfim, as pessoas olham hoje pra gente como realmente um casal que foi direcionado pelo Eterno. É mais do que simplesmente um casamento mundano, algo que as pessoas olham como um casal do mundo. É mais profundo que isso. E não tem idade para o chamado, né, Carol? Não tem idade, não é? Com certeza. E Caio, você tem estudado hebraico, tem procurado compreender as grandezas do Senhor, além de tudo, para ajudar um pouco. A Shekinah não tem um ministério, vamos dizer assim, muito tradicional, apesar que eu tenho visto muitas congregações despertando em relação às verdades bíblicas, a compreensão das coisas ocultas nas Escrituras. E como tem sido para você esse conflito? Porque eu imagino que você deve enfrentar muitos opositores à palavra, não? As pessoas tem muita tradição, né? Que nem você acabou falando, nós não somos tão tradicionais, mas sempre vai chegar as pessoas com tradições, né? Com interpretações que vieram, que são muito antigas, mas aí eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo, e a gente está falando, não, mas isso não está escrito, querido, a gente vai acreditar, não é uma doutrina. Ele falou, mas é a doutrina de vocês. Eu falei, não, mas não é doutrina nossa, tira essa palavra, por favor. Se você mostrar o que está escrito, eu vou acreditar em você. Eu estou te mostrando os textos, você acredita nos textos? Aí ele, não, porque eu nunca me vi com dúvida nisso, nunca me perguntaram, agora que você me trouxe isso, que eu estou com dúvida. Então, quer dizer, ele é uma pessoa que foi ensinado por uma tradição, e ele foi ver que nem estava escrito aquilo que ensinavam para ele. Então, é um caminho, assim, árduo, né? Você vai estudar e você vai olhar e falar, poxa, mas será que está em contradição a Bíblia? Porque eu não aprendi assim, né? Não foi isso que me passaram. Caio, ainda ontem eu estava com meu amado esposo, nós estávamos discutindo um texto que eu quero até passar para você. Falei, o Caio vai amar isso aqui, né? É que nós dois conversamos muito, gente. Eu e o Caio, a gente está sempre trocando textos, não é? A Carol também tem uma abinha lá aberta, não é? E vocês já conheceram aqui a mãe do Caio, contando a cura miraculosa que o Senhor deu acerca desse jovem há muito pouco tempo atrás, não é? E ele tem uma vida realmente de milagres. Por ser jovem, eu nunca esqueço que Melech Davi, o rei Davi, na verdade, não é? Ele foi chamado com 17 anos e foi ungido com 17 anos. Por isso, quando eu olho para esse casal, eu tenho muita esperança de que eles, seguindo firmemente nos caminhos do Senhor, nós veremos grandes coisas por meio deste ministério. E eu estava ontem lendo com meu amado esposo o texto de Marcos 10:42. Vou ler para você também, Caio, para você ver como é que está na Bíblia, uma Bíblia bastante, assim, vamos dizer, mais correta, com a linguagem revista e corrigida, não a linguagem atualizada. Vou ler para você como está em Marcos 10:42. Está assim nas Escrituras. Olha que coisa de louco isso, não é? Mas Jesus, chamando a si mesmo, disse-lhes: sabeis, pois, que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e seus grandes usam de autoridade sobre eles. Ótimo, disse tudo, mas não disse nada, não é? Agora eu quero ler como está no original. Eu vou ler para vocês como está no original. E tendo convocado eles, Rabi Melech HaMashiach, tá assim, gente. Então, Rabi, que é o mestre, Melech, né, a autoridade de rei, HaMashiach, que é o ungido, lhes disse: você tem que quer dizer conhecimento, de que os Goim, que é o Goim, nação de não-judeus,
aqueles a quem eles reconhecem como Moshlim, governantes, tiraniza-os. E os Godolim, que são os grandes, exercem poder sobre eles, e essa palavra poder, a tradução dela mais correta seria: os regem com tirania. Não está claro que aqui está uma tradução de Roma para a gente aceitar o texto, Caio, como se fosse uma coisa soft. Não se fala, o texto não fala de tirania, o texto não fala de nenhuma maneira sobre a opressão que está no texto original, não é? Tudo para a gente chegou de uma maneira tão light, tão soft, ou seja, o Senhor está dizendo: saiba que os gentios têm a liderança de nações tiranas, está falando contra Roma, com clareza contra Roma. E essas pessoas, por meio de poder, tiraniza-os. No nosso texto está tão leve, não é? Mas Yeshua, chamando para si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoriam. Em nenhum momento está colocado que eles os escravizam, não é? E os grandes usam de tirania para com eles. E como que essas traduções, elas encontraram berço no coração das pessoas? E eu sei que essas pessoas vão responder por isso, mas até quando a sua mãe veio aqui, ela falou a perseguição que a Shekinah sofreu só pelo nome de Yeshua, não é? Só de falar: não, gente, você pode, quem quiser continuar falando de Jesus, normal, a gente só vai falar Yeshua pelo fato de ser o nome. Qual é o erro, né? Não, porque vocês estão virando judeu, agora eles são judeus. Vixe, lá como é um bairro, né? Pequeno, né? Eu fico brincando que é o condomínio fechado da Vila Euro, porque lá todo mundo se conhece, lá é tudo família, tudo irmão, tio, primo, parente. E aí rolou solta, não, agora são os judeus lá. Tem os judeus lá, eles estão virando judeu, e foi blá 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 pra lá, pra cá, enfim. Mas a gente suportou, né, no Senhor, Ele tem sido a nossa força até aqui. É o que eu acredito. Eu acredito que grandes coisas Ele tem para realizar na vida de vocês, como jovens que vocês são. E nós já vamos voltar aqui conversando mais um pouquinho com o Caio, com a Carol. E você vai ficar aqui de música que fale o seu coração. E Caio, para você, como é assumir um ministério tão jovem? Caio, quais são os desafios para você como jovem para suportar esse tão grande chamado? Muito obrigada pela pergunta, Andrei Matos. Bom, Andrei, no começo do meu ministério, vou colocar alguns desafios que eu tive. Bom, um desafio que eu tive foi o medo do título. O que é isso? Eu tinha medo das pessoas me chamar na época eu fui presbítero, né? De me chamar de presbítero na frente de outras pessoas. Eu tinha vergonha mesmo. Vergonha mesmo, porque eu falava: nossa, mas eu sou tão novo. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu só tenho, sei lá, na época eu devia ter uns 19 anos. Então, e o Senhor me mostrou algo que hoje eu carrego para a vida toda. Se eu sou ministro dele, eu não sou só dentro de uma congregação, dentro de um edifício, de uma igreja. Que, aliás, o templo não é só templo quando está junto com os irmãos, né? O templo é em todo lugar. Então, se você é templo e morada do Espírito, ele falou, você tem que ser em todos os locais. Onde você estiver, você vai ser. Então, você não vai ter duas caras, sabe? Você é o Caio em todos os lugares. Então, esse foi um dos primeiros desafios. Ser um ministro do Senhor onde eu estivesse, estar atento à voz dele para ministrar onde eu estivesse, as pessoas que, assim, dessem espaço, né? Esse foi um dos desafios. E o desafio da autoridade. Pelo fato de eu ser novo, as pessoas sempre olhavam assim com descaso, né? Mas o cara com essa idade vai me falar alguma coisa. Então, eu me sentia com muito assim, era um temor que eu tinha falado, poxa, mas eu não tenho idade para falar com essa pessoa, né? Porque por muitas vezes, não foram poucas as vezes que eu aconselhei adultos, né? Muitos homens casados, eu visitava a casa deles, eu tinha um que eu visitava mesmo a casa dele, discipulava ele era casado, e ele me aceitava a autoridade que o Senhor tinha me dado, assim, totalmente, sabe, numa boa. Então, foi um desafio, porque eu tive que aceitar o chamado que o Senhor me deu, querendo as pessoas aceitá-lo ou não. Eu tive que aceitá-lo primeiro, porque muitas vezes o Senhor vai te chamar,
As pessoas que estão à sua volta vão aceitar e você vai falar, não posso porque eu sou novo, porque isso, porque aquilo. E eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, do que iam falar de mim pelo fato de eu ser novo. E falavam o tempo todo que eu era muito novo. E eu tive que realmente fechar os meus ouvidos para os que falavam mal e pegavam as bênçãos do Senhor e acreditar nelas. Creio que isso foi um dos maiores desafios. E por último, tratar de jovens, amigo. Cada um vai ser um caso, uma personalidade diferente, um jeito de falar, e alguns você vai falar um pouquinho assim, e ele já vai, não, que me tratou mal, e com outros você vai tratar assim de forma bem, como eu posso falar, firme, e ele vai baixar a cabeça e vai falar, não, você tá certo. Então é um desafio, porque são seres humanos diferentes, e só a sabedoria do Espírito Santo para nos direcionar mesmo ao que falar. O desafio é você tratar cada ser humano da forma que ele deve ser tratado, porque eles são diferentes, né? Então, com toda a sabedoria que o Senhor concede a você, que o Senhor me concedia, né, com o tempo, eu me via assim que cada um vinha falar de algo comigo e eu tinha que ter paciência para ouvir, né, eu tinha que ser um bom ouvinte, né, como você está sendo ouvinte agora, eu tinha que ser um bom ouvinte daqueles jovens, né, daquelas pessoas, daqueles adultos que vinham falar comigo e aconselhá-lo na sabedoria do Senhor. Isso é muita oração, muita leitura da palavra. Todo aquele que deseja ser um ministro, não lembro qual a palavra que é usada nas escrituras, mas procura como é que fala, procura uma tarefa nobre, eu acho que está escrito assim, né? Quem almeja ser um ministro, excelente coisa almeja, excelente coisa almeja. E Caio, me fala uma coisa, você também precisa de conselheiros, pessoas que aconselhem você, não é? Até eu acho interessante, não puxando a sardinha para o meu lado, é claro, né? Mas uma pessoa que ama muito você, a Carol, o Renato. Eu acredito que essa amizade tem sido feita, fortalecida no Senhor. O Renato está atravessando um momento muito difícil aí de adaptação de prótese e tudo mais. Ele não tem conseguido estar com a gente aqui no programa, justamente por isso. Hoje ele está em consulta com o Duco Maxilo, vamos ver se isso é possível resolver. Mas, o Caio, como fica uma liderança que necessita ser guardada, ser cuidada? Isso eu acho muito importante. Olha, independente você que é ministro, independente do seu, abre aspas, tá, seu cargo ministerial, né? Você precisa de um conselheiro. É vital. Gente, eu não estou falando isso simplesmente porque está escrito, tá? Não é só porque está escrito. É porque eu sei o que é você, às vezes, não ter quem te ministre. Aí você fala, Caio, como assim? Se você é o líder da congregação. Não, é porque os meus pais são líderes da congregação. Então, é legal que não fossem os meus pais para me ministrar, né? Eles já me ministraram a vida toda e vai me misturar sentimento, é inevitável. Então, eu sempre tenho me aconselhado com a Marisa, e o Renato, de perto, assim, tem sido mesmo um grande homem de Deus na minha vida, porque, olha, quando você é aconselhado assim, olha, eu não tenho palavras, é vital mesmo, você precisa ter pessoas, é assim que o Senhor trabalha, queridos, não foi eu que estabeleci isso, né? Ele tem sido assim, ele que quer isso, e é muito bom quando nós sentamos ali no sofá da casa do Renato e ele conversa e nos aconselha. Deixa eu dizer algo para vocês, o sábio está fazendo um livro de provérbios, tenho lido todas as manhãs com a Carol, e em provérbios vai tratar o sábio como aquele que ama ser corrigido, como aquele que ama a disciplina. Isso foi tão forte para mim, porque às vezes as pessoas têm uma visão errada de quem é inteligente, de quem é sábio. Fala, não, aquele lá nunca vai ser corrigido, porque ele sabe todas as coisas. Não, porque na visão bíblica das escrituras, o sábio ele ama ser corrigido. O sábio ele vai amar ser disciplinado. E eu vou dizer como eu li lá na minha tradução, está escrito assim que o sábio ele ama a disciplina, mas o estúpido a despreza. Né? Então eu estava pregando isso, eu falei, não sou eu que estou falando essa palavra, tá escrito, o estúpido despreza a disciplina. Então eu amo quando eu estou sentado e a pessoa está lá me corrigindo, porque as pessoas quando são corrigidas ficam dodóizinhas, não é? Fica falando, falou comigo assim. Não, querido, se você está sendo corrigido, não é para o seu bem? E é porque o Senhor ama. O Senhor, ele ama aquele que corrige.
aquele que é corrigido. Então, as pessoas, você precisa ser corrigido, você precisa de um líder, não fique sem congregar. Você que já é líder, não fique sem ser aconselhado pelo seu pastor. Não fique, você que é pastor, não procure um conselheiro, procure alguém para te ministrar, amado. Você precisa disso. Não que você dependa dos homens não, mas o Senhor trabalha através de homens na sua vida. É verdade. E eles vão ministrar você. Você não tem noção, você que não é ministrado, você que exerce algum ministério e você que não é ministrado de maneira alguma, não tem um discipulado, não tem um devocional com ninguém, você não tem noção o quanto você está atrasando o seu próprio chamado, seu próprio ministério, porque quem vai te corrigir, querido? Alguns vão falar o Senhor, amém, mas Ele também vai usar pessoas para te corrigir, Ele vai usar seres humanos como você, que é usado para corrigir pessoas. Exatamente. Ele vai usar outros para te corrigirem também, né? É fácil, né? Quando só você corrige, só você ficar corrigindo todo mundo e fica aquela alegria toda. Seja corrigido também, porque o sábio, o verdadeiro sábio, ele ama a disciplina, amém? E eu amo a disciplina, porque eu quero ser sábio. O Carol, e como é isso, Carol? Vocês aí, porque você acaba exercendo esse cargo inevitavelmente de liderança, porque você, além de você suportar o seu marido, que eu acredito que cada vez mais você vai ter que se dedicar à oração para suportá-lo diante de todos os desafios, mas você também exerce um ministério ao lado dele. É claro, você é a honra dele, não é? Muitas vezes as pessoas vão olhar para a sua vida. Eu acho que vai existir até uma cobrança que não seria normal para outras pessoas. Outras pessoas podem fazer coisas que você nem pode sonhar em fazer, não é? Mas como é essa importância de vocês terem um aconselhamento, de vocês... eu acho incrível isso, é algo... eu sei que é bíblico, mas os líderes não fazem isso. Com certeza, a gente aprendeu isso realmente com o Renato. Depois que a gente conheceu ele, foi algo mais... foi mais pro sobrenatural, mais espiritual mesmo. Ele teve um papel, assim, como conselheiro na nossa vida, no nosso relacionamento, que fez um crescimento, assim, extraordinário, demais. Talvez, eu acho que o nosso casamento nem teria dado certo se não fossem muitos conselhos que o Eterno deu através dele, através até da Cel. E é até engraçado, às vezes ele manda uma mensagem, ou ele liga, preciso falar com vocês, é uma coisa eterna, a gente já... É uma ligação que o Eterno fez com a gente, e isso é muito importante, muito importante. Às vezes decisões, até como líderes, nós não temos como tomar sozinhos, né? Nós precisamos dessas pessoas com a gente. Então o Eterno nos ensina coisas assim grandiosas através dos nossos conselheiros, e Ele tem colocado as melhores pessoas do nosso lado, que tem realmente o Espírito dele, assim, que fala com a gente de uma forma que a gente tem um caminho, tem a direção, né? Então é crucial. E a importância de amar, né, Carol? Principalmente nós mulheres, a gente se fere facilmente, né? E assim, eu tenho um amor tão grande por vocês. Eu sei que às vezes eu já falei coisas duras, né? Mas é um amor ardente. Eu falei com vocês com meu coração ardendo, não é? Ah, não vale, a Priscila está fazendo aqui assim com a cabeça, olha só, não vale isso, hein? Não é? E como é isso lidar? Porque eu sei que eu particularmente, muita coisa que eu compartilhei com vocês, não são simples para a gente madura receber. Não são. Eu escrevi o que o Senhor me dizia, eu chorava depois, falava, Senhor, agora eu perdi os dois. É sério, eu estou sendo honesta, gente. Eu preciso falar a verdade. Eu acabava de escrever e falava, pronto, agora vai acabar a amizade no Facebook. É sério. Mas não é que eles estavam... Gente, não é sobre pecado na vida deles, nada disso não. Era a correção mesmo do curso onde eles estavam indo. Não vão pensando em você do jeito que eu estou falando, mas é extremamente indelicado algumas coisas que eu falei com eles, muito indelicado. Como é isso, Carol? A gente como mulher lidar com esse tipo de coisa? É doloroso. Nossa. Às vezes o Caio ficava mais tranquilo e eu tava, Caio, mas você não tá percebendo o que está acontecendo? Eu tô triste pelo que aconteceu, ela não vai querer mais, ela tá brava com a gente. Ai, Senhor! Não, nós pensávamos, a gente não vai ter nem mais cara de falar com ela. E é assim, a gente é construindo, hoje a gente cai na real e fala, realmente, tudo que foi falado, teve assim, o Eterno ensinou em cada parte, ele nos mostrou por quê, o pra quê de cada coisa. Então, assim, às vezes é doloroso, vai doer, mas não é fácil, né? Yeshua nunca disse que seria fácil.
Então, por isso que a gente precisa realmente de conselheiros para que possam nos ajudar e assim também nós possamos ajudar eles e ser uma coisa recíproca. Um dos sinais que eu tenho do ministério de vocês é essa qualidade. Eu começo a falar, da vontade de chorar, gente, que eu lembro, né? Gente, é muito difícil encontrar pessoas que se esvaziem de si para serem corrigidos, não é? Muito difícil. E eles são muito jovens. Às vezes eu falava, pai, mas é uma repreensão tão dura para 2 meninos, não é? E o Senhor falava, mas eles são chamados para fazer coisas muito grandes, filha. E eu começo a falar, e Caio, como é que é? Como é que é lidar com essa repreensão, Caio, quando ela acontece na nossa vida? Meu amado. Eu choro. Você tem que ser um bom servo, um bom discípulo. E a gente aprende muito com a própria caminhada do Filho de Deus, né, de Yeshua. Ele nos ensina de uma maneira muito... Quando a gente fica lendo ali os evangelhos, eu fico olhando para Carol, você tá vendo isso aqui? Né? A gente fico, olha como ele falou, olha o que ele fez. Então, a gente aprende porque ele repreendia os seus talmidim, né, seus discípulos. E os discípulos ali se colocavam na posição deles, de servos que estavam ouvindo, que estavam aprendendo. Né? A gente até pensa, nossa, como Yeshua tratava, né? Como ele falava as coisas, né? Ele era muito sincero, né? E nós temos que aprender isso. Eu não sei contar a vocês, eu quero pessoas ao meu lado que vão me falar a verdade, mas que vão me amar, né? Também não quero só pessoas que vão estar falando, mas que não me amem também, né? Mas pessoas que estejam ao meu lado me amem e falem a verdade para mim e me aconselhem, para mim caminhar em excelência. Eu lembro nas primeiras repreensões, eu olhei assim e falei, nossa. Eu demorei um tempo para mostrar para Carol, porque eu sei como ela é. Eu sei como ela é. Aí eu fiquei assim, e geralmente, né, eu tava lá sozinho. Às vezes na hora do almoço, no meu serviço, eu ficava lá e eu demorava, olha, ali semanas para responder aquilo. Não sabia o que falar, né? A senhora sabe como era, eu demorava para responder. Demorava. Não demorava? Demorava. Então houve situações que ele falava assim, olha, eu tô indo para aconselhamento com o Renato, eu já entendi a dica, não é? Olha, Céu, eu não vou conseguir falar com você, eu vou falar com o Renato. Porque, gente, mesmo eu fico pensando, o que vai ser desses meninos? O que o Senhor está preparando para a vida desses jovens por causa do zelo, o zelo. E assim, gente, eu já conversei com ministros que têm grandes congregações e que nós temos liberdade para conversar e que eu via as coisas que estavam erradas, mas o Senhor não me pedia para corrigir, não me falava absolutamente nada. Mas com os dois, qualquer escorregadinha assim, um falar, uma ministração que ele falou alguma coisa que não devia, uma situação onde nós estávamos ali, numa situação em relação à reverência com o Eterno, eu falava, pai, isso não é problema meu, é a vida deles, eles vão aprender. Ele falou, é o meu zelo por eles é muito grande. E diga para eles, eles vão te ouvir. Eu falo, Senhor, tem certeza? Mas sempre eu obedecia o que ele falava, mas não era simples não. E a gente sempre orava muito, gente. Eu amo demais, ardentemente, esse casal. Me sinto honrada por ter vocês aqui comigo hoje. Eu gostaria muito que vocês pudessem estar mais vezes. Eu sei que o trabalho, eles estão de férias, por isso que eles podem estar aqui, mas como vocês têm a acrescentar a vida dos jovens, como vocês têm, o que vocês já cresceram, vocês crescem muito, gente, vocês não veem o quanto vocês crescem em tão pouco tempo, e eu oro mesmo para que o Senhor edifique vocês em graça. Caio, você que não vai estar aí no segundo bloco do programa, que nós temos outros visitantes aí que vão estar fazendo parte aqui da mesa, eu queria que você falasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Bom, ouvintes, só o mensal, a bate-papo que estava aqui já ministrou muito o coração de vocês, eu tenho certeza absoluta mesmo. O caminho do Senhor, ele é um caminho de zelo, como eu estava falando agora, como a Marcelo estava falando com tanta propriedade, é um caminho de zelo, e você precisa entender algo que eu entendi através de cada repreensão, através de cada correção, você precisa entender algo.
O Senhor é perfeito. Nele não há variação de trevas, Ele é luz. E mais do que Ele quer que você seja como Ele é. Ele quer que você seja perfeito em todos os caminhos. Então eu ficava até achando estranho, eu falava, poxa, mas eu não posso fazer nada que já está aqui no meu gogó. Faz direito as coisas, assim. Caminha do jeito certo, porque o Senhor, Ele é assim. A gente não pode, tem muita pessoa que não tem reverência, temor algum, e vai pegando as coisas, vai fazendo do jeito que ela quer, vai fazendo, mas é porque eu acho legal. Querido, não é assim que se faz as coisas. Nenhum ministro do Senhor, nenhum profeta, sacerdote, emissário, né, o apóstolo, fazia as coisas porque achava legal, querido. Eles faziam as coisas porque o Eterno assim queria, assim o Eterno determinava. Então minha mensagem para você é: não desista quando vier as correções. Porque se alguém te corrige, amado, é para que você caminhe na luz, caminhe em perfeição, porque o Eterno te chamou para isso. As pessoas preferem reclamar e murmurar do que orar. Tem pessoa que perde tanto tempo reclamando, porque o Senhor, porque isso, porque aquilo. Em vez de você perder tempo fazendo isso, murmurando, endurecendo seu coração, não endureça seu coração como fizeram na rebelião amarga, mas continue se exortando uns aos outros, né? No tempo que se chama hoje. Eu costumo dizer que o tempo não é ano que vem eu vou melhorar, mês que vem eu vou melhorar. Eu vejo tantas pessoas falando, tal hora eu faço aquilo, ano que vem eu paro de fazer aquilo. Meu amado, o tempo de Deus se chama hoje, está escrito lá em Hebreus. Então você não desista, tira a covardia do coração, seja corajoso, seja forte nesse tempo. No mundo nós teremos aflições, amados. Mas vamos continuar, porque a nossa recompensa está guardada e grande é o nosso galardão. Você precisa continuar, não desista, não escute as pessoas com palavras de desistência. O Senhor te chamou para vencer. Você acha mesmo que Ele vai chamar alguém para desistir no meio do caminho? É esse Deus que você serve, que chama alguém para desistir no meio do caminho? Persista, insista, não desista. Isso mesmo, meu querido Caio. E você, Carol? Dá uma palavra aí para os nossos ouvintes. Deixe uma mensagem aí do seu coração, que eu sei que o Senhor tem enchido de tão boas coisas. Como meu papel, né, do lado do Caio, de um líder do Eterno, oração acho que é algo muito importante. Eu tenho aprendido isso arduamente, mas está difícil, mas eu tenho aprendido isso, que a minha oração tem muito efeito na vida dele. E você, líder congregacional, enfim, a esposa tem que fazer isso, né? Essa é a função dela. Eu tenho aprendido isso com ele, com os meus líderes também. Eu acho que é isso. Nós temos que orar sempre pelos nossos líderes, pelos nossos companheiros. E numa correção, numa dificuldade, nós temos que estar ali do lado para ajudar. É para isso que Ele nos chamou. Então, nunca, como eu já disse, nunca Yeshua disse que seria fácil, né? Mas enfim, vale a pena. Vale a pena cada exortação, cada dificuldade que a gente passa. Vale a pena. Caio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Que isso, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que voltem mais vezes. Carol, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Imagina, foi um prazer fazer.